você ouvisse suas conversas durante uma semana, você saberia exatamente o que você está criando na sua vida? Sejam bem-vindos ao canal Mente Liberta, esse canal que nós falamos de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e filosofias místicas, como a minha queridinha Lei da Atração. E eu tenho certeza que você está aqui hoje, nesse momento que você abriu esse vídeo, porque você quer saber qual é o problema das suas falas. E você vai descobrir isso agora, nesse vídeo, porque eu coloquei uns segredinhos no vídeo que vai mudar completamente a sua vida. E puxa a vinheta. Mente Liberta. Pensar é poder. A maioria das pessoas diz querer prosperidade, amor, equilíbrio, uma vida plena, um namoro bom, fiel, mas vive falando de contas para pagar, que a vida é um problema, fica falando que tudo é difícil, aí fala dos problemas que tem no relacionamento. Vou te contar o primeiro segredo desse vídeo. Os segredos que os poderosos sabiam, que aqueles que eram importantes e que são importantes para a história sabem e sabiam. Esse aqui, ó. O seu cérebro está te escutando. Ele está escutando tudo o que você fala. O seu cérebro aprende por repetição. Quando você repete, ele acha que é muito importante. Quando você pensa algo ou fala algo com muita frequência, ele começa a achar que aquilo é muito importante, mas é importante de modo positivo. Então, se você quer prosperidade, mas fica falando de contas para pagar, de problema, o seu cérebro está te escutando e ele está achando que esse seu desabafo sobre as contas, sobre os problemas, que você fala com tanta frequência, na verdade é algo muito bom e que você gosta. E aí o que ele vai fazer? Você vai descobrir agora. O seu cérebro é tão seu amigo, mas ele é tão seu amigo que ele quer tanto que você se realize como pessoa, que ele faz algo muito legal para te ajudar. Ele pega aquilo que você repete com frequência, que a gente acabou de falar, e ele coloca em modo automático. Ele não precisa mais gastar tanta energia focando naquilo que você falou. E ele coloca no modo automático, igual a gente coloca o nosso celular em economia de energia. Então, o cérebro coloca aquilo que a gente faz com frequência, tanto em comportamento, quanto em pensamentos frequentes, quanto em sentimentos que a gente vive sentindo, em modo de repetição, em modo automático, para economizar energia. O nosso cérebro, ele cria hábitos para economizar energia, mas ele não cria só hábitos de comportamento. Eu vejo muita gente falando de hábitos, mas é sempre o comportamento. Se você repetir tal comportamento, vai virar um hábito, você não precisa mais fazer esforço. Mas também os seus pensamentos e as suas conversas, o cérebro também pega o conteúdo do seu pensamento, o conteúdo dessa conversa que você tem frequentemente e coloca nesse modo automático para não gastar mais energia. Mas por que ele coloca em modo automático? Por que ele não quer gastar energia com isso? Porque ele pensa que como você está repetindo isso com frequência, você gosta e ele está utilizando, ele está colocando esse modo automático porque ele pensa que isso é um comando para ele. Ele pensa que isso vai te realizar. Você está criando. Agora você vai descobrir o porquê. Tem mais um segredinho no vídeo. Fica aí que aí você vai descobrir. Vamos fazer por etapa. Então, você fala assim, ó. Então eu sei que o meu cérebro, ele bota as coisas que eu falo e que eu penso em modo automático para economizar energia. Mas por quê? Por quê, Fernanda? Você vai descobrir isso agora. Falar é reforçar uma identidade. E é por isso que o seu cérebro coloca
as suas palavras em modo automático, os seus pensamentos. E quando eu digo pensamentos, eu digo as suas falas, as suas palavras em modo automático. Por quê? Porque ele pensa que você gosta e que isso é um comando para a sua vida. É como se você estivesse dizendo assim, lembra lá no começo? Você quer a prosperidade, mas fala de conta para pagar. Aí imagina que você fala de conta para pagar repetidamente. Você é daquelas famílias que repetidamente fala de falta e de conta para pagar e sempre o tempo todo a mesma coisa. O seu cérebro, ele começa a pegar aquilo que você fala, que você acha que é apenas uma conversa banal, coloca em modo automático, claro, se você fala isso com frequência, porque ele vai utilizar disso para criar ou reforçar a sua identidade. Não só a sua identidade, mas coisas para a sua vida. Porque às vezes você não fala eu sou, mas você fala minha vida está assim. Aí ele fala assim, a sua vida está assim por quê? Por aquele comando que você deu para o seu cérebro. Exemplo, peguei aqui o exemplo. Você fala, eu sou péssimo com dinheiro, eu sou ansioso demais, eu nunca consigo manter nada. O cérebro registra isso como, essa é a pessoa que eu sou. Vamos agir assim, porque se ela está falando o tempo todo sobre isso, é porque ela quer agir nessa direção. É porque ela gosta disso. Ah, ela tá falando que ela não tem que pagar a conta toda hora, então ela deve amar pagar a conta, porque ela tá falando isso toda hora. Ela tá falando tanto que eu coloquei em modo automático. Isso quer dizer, né, que eu não vou nem mais precisar gastar energia para dar atenção a isso. Eu não vou poder nem gastar energia para pensar nisso, vai ser automático. Imagina a frase, eu sou péssimo com dinheiro, virar automático no seu cérebro. Aí fala, Fernanda, não quero isso. Não quer isso? Mas quando você fala frequentemente sobre aquilo que você não quer, você está registrando isso no seu cérebro. E você está registrando isso quando você fala com um pronome pessoal como eu, minha vida. Você está registrando isso como identidade. Quando você fala eu sou burro, eu sou incapaz, eu sou inútil, eu não posso, eu não consigo, você está registrando isso. Agora eu vou te contar o segundo segredo. Aí fala assim, e por que eu estou registrando isso? Por causa desse segredo aqui, ó. Você não é apenas vítima do que aconteceu com você. O ser humano, ele não é apenas vítima das circunstâncias, mas ele também é criador da sua história de vida. Ele é criador. Por isso que quem acredita em Deus, né, numa entidade maior, eles acreditam o quê? Nós acreditamos o quê? Que Deus, ou essa entidade maior, a inteligência maior, deu pra gente livre-arbítrio, não é? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem controle sobre a nossa própria vida. Isso quer dizer que a gente não é vítima só das circunstâncias. A gente também passa pelas circunstâncias. Mas a gente também tem o poder de criar a nossa vida. Quando você diz, eu vou me tornar um psicólogo, quando você diz, eu vou me tornar um professor, um astronauta, quando eu vou me casar, quando eu vou ser pai de não sei quantos filhos, você está escrevendo a sua história. E é por isso que o seu cérebro, ele coloca em modo automático o que você afirma continuamente, o que você afirma frequentemente. Por quê? Porque uma parte do seu cérebro existe para registrar o seu passado, para registrar o que aconteceu com você. Mas outra parte do seu cérebro existe para criar o novo. E aí você se pergunta, aí você fala assim, então o título do vídeo, quando ele diz, fale apenas sobre o que você quer, é porque o seu cérebro não sabe diferenciar o que você está falando. Você está falando sobre o passado ou você está falando porque você quer criar o seu futuro. Você entende isso? Aí você fala assim, o meu cérebro quer me punir? O universo quer me punir? Me dando coisas negativas? Desastre? Não, ele não quer te punir. Mas ele não sabe que o que você está falando... Você é apenas um desabafo, é apenas uma reflexão. Ele pensa que está criando o seu futuro.
Quando você fala de escassez, existe um estado emocional que está ligado a essa sua fala. Pensa bem, quando você fala assim, eu não posso fazer aquilo. Como você se sente? Se sente incapaz. Você começa a ficar ansioso, você tem medo, se sente travado. Existe um bloqueio aí. Por quê? Porque o estado emocional, a emoção que está ligada a essa experiência é negativa. E essa experiência está ligada a essa frase, a essa palavra. Por quê? Porque a palavra é só um símbolo de entendimento. Aí você fala de escassez, o estado emocional que está ligado à escassez, essa palavra de escassez, quando você fala de conta, qual é? Frustração, raiva, não é não? Então, quando você fala, você acha que está conversando, você acha que está só desabafando, mas o seu cérebro está trazendo à sua consciência esses estados emocionais negativos. E aí é por isso que você começa a se sentir mal, sem saber. E aí você não tem força para criar, porque você está vibrando uma emoção negativa. Agora, quando você começa a falar de abundância, de prosperidade, de realizar seus sonhos, como você se sente? Positivo, esperançoso. O seu cérebro, qual o estado emocional que está vinculado ali? O estado emocional de possibilidades. O seu cérebro começa a querer aprender. Seu cérebro começa a querer ver possibilidades onde nem existia. Ele começa a querer criar soluções. E isso não é mágica. É coerência entre o que você pensa, o que você sente e aí o que você fala. Porque nesse vídeo a gente está falando sobre as suas conversas, as suas palavras. Então, quando existe coerência entre o que você quer, que geralmente é um pensamento, o que você está falando para as pessoas e para você mesmo, e a forma que você está sentindo e agindo, o universo traz para você mais do mesmo. E aí que está o ponto da lei da atração, né? A gente, quando estuda a lei da atração, a gente aprende o quê? Que a lei da atração está trazendo para a gente mais do mesmo. Quando você fala de prosperidade, quando você quer prosperidade, mas fala de escassez, existe uma incoerência entre o que você quer e o que você está falando, o que você está sentindo, não existe? Agora, quando você... Aí, o que a lei da atração traz para você? É o conteúdo dessa incoerência. Eu quero prosperidade, mas eu falo de escassez, a lei da atração vai trazer escassez. Eu quero prosperidade, mas eu falo de escassez, o meu cérebro vai criar na minha vida escassez. Por quê? Porque ele vai perceber escassez na minha realidade. Ele não vai se abrir para a possibilidade. Aqui eu estou trazendo neurociência e também lei da atração, né? Como filosofia. Isso é mágica? Não. É coerência, é alinhamento. Quando você fica dizendo nada dá certo para mim, eu sou muito azarado, tudo dá sempre errado, aí você tem palavras negativas sobre a sua família, palavras negativas sobre o seu trabalho, palavras negativas sobre a sua própria vida. O seu cérebro, sabe o que ele faz? Ele busca na sua vida uma forma de confirmar essa realidade. Exemplo. Imagina que você foi uma pessoa que teve por muito tempo... Imagina que você tem complexo de inferioridade. O que uma pessoa com complexo... Eu sou psicanalista, clínica, eu estou dizendo isso por experiência própria. Quando uma pessoa chega no meu consultório, né, aí essa pessoa tem um complexo de inferioridade, o que ela vai me trazer? As percepções dela. E quais são as percepções dela? Que as pessoas estão a rejeitando. Isso é o cérebro querendo confirmar algo que ela já dizia para ela antes. Às vezes, a mãe dela, o pai dela diz que ela era inútil, que ela era incapaz, que ela não conseguia, e ela acreditou nisso, ficou guardado. Né? Da mesma forma que a gente guarda as coisas que vêm das pessoas, a gente guarda o que a gente fala com nós mesmos. Imagina que nem o pai dela, nem a mãe dela falou com ela, mas ela falou, ela começou a se sentir incapaz, ela começou a se sentir menor. O cérebro dela vai buscar na experiência pequenos detalhes de rejeição, nem que seja uma cara feia, uma palavra mal, né, falada, um comportamento, detalhes. A pessoa ficar se apegando a detalhes para poder confirmar aquela fala, confirmar aquele comando, confirmar aquele registro.
Você vê que a nossa fala não é uma coisa fútil nem boba. A Bíblia o tempo todo diz: tudo aquilo que sai da sua boca tem poder. A palavra serve para amaldiçoar e para abençoar. Cuidado, a palavra é uma espada de dois gumes. Por quê? A palavra, quando você fala, e você não fala só com som, tá, gente? Quando eu tô falando aqui falar, não é falar da boca para fora. Quando você pensa em palavras. É a linguagem, né? Comunicação. Então, quando eu falo de pensar também, quando você pensa consigo mesmo, também é palavras, né? Então, quando eu falo assim, fale apenas o que você quer, não é só quando você vai conversar com outra pessoa, mas é quando você vai conversar com você mesmo também. Fale apenas sobre as coisas que você quer. Porque quando você fala das coisas que você não quer, você registra isso no seu cérebro, você registra isso como identidade quando você traz para o pronome pessoal, meu, minha vida, meu eu, meu caderno, minhas coisas. Você cria identidade. Então, uma conversa torpe, né? Vira identidade. E o seu cérebro começa a pegar isso que ele registra como comando para o futuro, para criar o futuro, e ele começa a buscar uma confirmação. Imagina que você quer ser um artista, mas você nunca escreveu música na sua vida. Você vai escrever uma música a primeira vez, mas antes de escrever a música, você ficava falando para você que você é péssimo escritor. Quando chegar na hora de escrever a música, que você vai ter bloqueio de escrever. Você não vai conseguir escrever, você vai ter bloqueio. E dois, se na hora de você sentar, se você conseguir ultrapassar esse bloqueio, você vai escrever o primeiro rascunho, que para todo mundo é normal você errar na primeira vez, você talvez não conseguir ser perfeito na primeira vez, mas para você vai toda hora falar assim, tá vendo como eu sou ruim? Não dizia para mim que eu era ruim, que eu não conseguia? O que é isso? É o seu cérebro querendo confirmar esse comando que você deu para ele através de uma frase, através de uma conversa, através de um pensamento bobo e fútil. Que era, eu só estava reclamando, eu só estava desabafando. Eu espero que depois que você sair desse vídeo hoje, você aprenda que não existe desabafar, não existe reclamar, como se isso fosse uma coisa boba. Não é bobo. Para o seu cérebro, você está criando aquilo que você está reclamando. Você está pedindo. Lembra que eu falei aqui no começo que quando você repete algo com muita frequência, é como se você estivesse pedindo por isso. Não, você não tem que negar os problemas. Você está falando assim, tá bom, Fernanda, então quer dizer que quando eu ver algum problema na minha vida, eu não posso mais falar sobre isso? Não é. Você foi feito para refletir. Você tem cabeça, você tem pensamento, raciocínio para refletir. Eu não estou aqui pedindo para você negar os problemas nem reprimir os problemas. Mas já que seu cérebro ele registra o que você está falando, depois de você refletir sobre os problemas, no final da reflexão, chega a uma solução positiva. Ou pelo menos afirma assim, quer dizer, isso vai me servir para aprendizado. Ah, isso vai me servir para alguma coisa. Tenta sempre trazer essa reflexão que está completamente negativa para o positivo, para conseguir te dar permissão de pensamento, para você conseguir continuar naquela direção, porque a partir do momento que o seu cérebro registrar como negativo, ele vai registrar um bloqueio, uma resistência, um impedimento, e você vai sentir que não tem, você vai sentir, sabe quando você está procrastinando, que você sente que você está preso? Então você vai começar a sentir que você está preso, você não está conseguindo ir naquela direção, porque você fez uma reflexão negativa e não chegou a uma reflexão positiva. Já que você fala assim, mas eu não tenho resposta agora, eu não tenho resposta, mas diz pra você que você vai conseguir achar. Você tem que dizer pra você que você vai conseguir encontrar. Você tem que estar sempre conversando com o seu cérebro como assim, peraí, isso não é o final não, calma aí. Calma aí. Você não pode transformar o problema na sua identidade. Você não pode transformar a sua dor no assunto principal da sua vida. Senão, você vai criar isso mais pro seu futuro. Você tem que reconhecer a dificuldade, mas você tem que focar na solução. E se você não tiver a resposta da solução agora, você tem que focar que você vai encontrar a solução, mesmo que você não saiba como. Agora, para terminar, palavras são direção. Palavras é como se você estivesse pegando o volante do seu carro e dando um caminho, uma direção para ela. Então, direcione a sua vida com as suas palavras. A linguagem, da mesma forma como você vai se comunicar com alguém, você tem uma direção de onde sua conversa tem que ir, você tem que conversar com você e dar uma direção para a sua vida. E
essa direção se dá automaticamente quando você conversa frequentemente sobre a mesma coisa. Então, se você fala assim, Fernanda, eu não estou dando direção nenhuma, não tem problema, o seu cérebro está pegando uma direção. Qual direção ela está pegando? Através das suas conversas diárias. Conversa com quem? A conversa que você tem com as pessoas e a conversa que você tem consigo mesmo. Então, agora a solução, né, a parte prática, para a gente terminar esse vídeo. E eu quero que você salve esse vídeo para você voltar nesse vídeo, para você estudar esse vídeo, porque eu não cheguei nisso aqui à toa, nesse ensinamento à toa. Eu cheguei nesse ensinamento estudando muito e repetindo o mesmo conteúdo para registrar isso no meu cérebro e transformar isso em futuro. Então, salva esse vídeo para estudar esse vídeo, né? Quando a gente fala assim, meditar em algo, é para você estudar, não é só para você ver uma vez só, não. Estude isso, você aprender. Você criar uma vida nova, senão não tem como você criar uma vida nova, senão você vai viver sempre com bloqueio, se você vai viver sempre procrastinando, senão você vai viver sempre vítima das circunstâncias e nunca vai criar uma vida nova. Então salva esse vídeo. Agora vamos para a solução. A parte que eu mais gosto, a solução. Qual é a solução? Reeducação. Reeducação da sua linguagem, reeduque a sua conversa interior, reeduque a forma como você fala. Leia mais para você ter vocabulário, é importante você ter vocabulário. Quanto mais vocabulário, mais a nossa vida íntima fica completa. Porque quando você tem palavras para expressar sentimentos, expressar eventos, expressar experiências, você vive aquelas experiências. Então, leia vocabulário, tenha mais vocabulário, leia livros. E o principal, reeduque as suas falas. Você começa você começa a mudança na sua vida, você começa a transformação pessoal, você começa o desenvolvimento pessoal, primeiro, através da mudança do conteúdo das suas falas, das suas conversas. Foque mais nas coisas que você está aprendendo. Isso é positivo. Eu estou gostando tanto de aprender isso, estou gostando tanto de aprender aquilo. Foque nas coisas que você quer realizar na sua vida, mas foque como se tudo fosse possível. Eu tô fazendo um vídeo aqui, quero, né, me tornar uma YouTube aí legal. Eu tenho que focar nisso, eu tenho que falar, como eu gosto de fazer isso, como eu fico feliz quando eu faço vídeo. Para você registrar isso no seu cérebro e o seu cérebro criar isso para o futuro. A gente tem que manter isso. Cada vez que você fala, você registra e você cria. Então foque no que você quer, fale apenas sobre o que você quer. Fale apenas sobre o que você quer. Quando você for conversar com a sua amiguinha, ao invés de você conversar de tudo que está dando errado, fale sobre as coisas que estão dando certo, foque nas coisas que estão dando certo, fale as coisas que você está aprendendo, foque naquilo que é bom. A Bíblia já disse isso, foque naquilo que é bom. Porque quando você fala, você está treinando o seu cérebro. Você está dando uma direção para ele. Então a solução, reeduque a sua forma de falar consigo, reeduque a sua forma de falar da vida, de falar de si mesmo. Isso você está treinando o seu cérebro, está performando o seu cérebro, performando a sua vida. Agora, para fechar, o problema não está que a vida não te escuta, mas que você está ensinando ela a escutar as palavras que você não quer viver. Você está ensinando o seu cérebro a viver só as experiências que você não quer ter, quando você foca em tudo de negativo da sua vida. Então, quando você foca nas contas que você tem para pagar, e chega a conta e só fala de conta para pagar, então, você está registrando o que no seu cérebro? Que você só tem conta para pagar. A sua vida é só isso, sua conta para pagar. Então, você está criando o que no seu futuro? Conta para pagar. Entendeu? Então, treine o seu cérebro de forma positiva. As suas palavras são sementes. Tanto a palavra de som que sai da sua boca, vou repetir, quanto o seu pensamento interno. Porque o pensamento também é feito através de palavras, de linguagem. Pense dessa forma, minhas palavras são sementes. E se elas são sementes, que tipo de plantio eu tenho de acordo com as minhas conversas? O que eu vou, colher amanhã se a minha vida fosse o conteúdo das minhas conversas? Coisa positiva ou coisa negativa? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comente o vídeo, fale o que das suas experiências, debate comigo, me diz se você concorda, se você não concorda. Se você tiver
experiências, conhecimentos que você sabe também. Se você também sabe sobre neurociência, lei da atração, fale aqui também. Se você tiver algum assunto que você quer que eu traga para o canal, fale aqui. Fique à vontade para comentar o que você quiser. Compartilhe esse vídeo para quem você sabe que é uma pessoa negativa, pessimista, só fala coisas ruins, que você não sente nem bem dessa pessoa. Uma pessoa negativa, assim, energia negativa. Por quê? Porque só fala coisas negativas. Manda esse vídeo para essa pessoa. Curte o vídeo, que isso vai ajudar o meu canal a crescer. O YouTube vai recomendar mais vídeos do meu canal para você. Você vai aprender mais sobre como se desenvolver e se tornar um ser humano de alta performance, se tornar o criador da sua vida e realizar todos os seus sonhos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de estar aqui e vamos afirmar coisas boas pra gente. Eu sou uma ótima YouTube, minha vida é maravilhosa, tá tudo sempre dando certo. E é isso aí. Meu cérebro registra isso. Tchau, tchau. Mente liberta. Pensar é poder.